príncipe do povo. Por isso, a Bíblia diz que ele tinha algo que sobressaía de todo Israel, eram os seus ombros. O obreiro tem que ter ombros altos. Quando Deus chama Jeremias, ele diz: cinge os teus lombos. Ombros altos é lugar de levar peso, ombros altos é lugar de projeção, ombros altos é lugar que projeta outras pessoas. Aquilo que Jesus disse: fazei discípulos. O obreiro pode faltar em qualquer lugar o ombro, mas no obreiro não pode faltar o ombro. E muitas vezes a solidão é o alvo que ele enfrenta. Ninguém chora, não tem um amigo para ele desabafar, não tem ninguém para ele conversar, não tem ninguém para ele, para sorrir com ele. Sempre que se depara com ele, alguém pede oração, alguém pede ajuda, mas nunca chega alguém dizendo: eu vim orar por você, eu vim lhe trazer uma palavra de ânimo. Ele sempre espera de você, ele sempre está. E o obreiro é como esponja, ele vai colocando, atraindo os problemas de todas as pessoas e colocando diante de Deus, dizendo: Senhor, ajuda os teus filhos. É assim que Paulo diz que aquele que recebeu o chamado de Deus, ele é diferente de todos. Paulo fala sobre a dor do abandono. É a pior dor, é ser abandonado. Às vezes o obreiro diante da igreja, ele está recebendo e visualizado por todas as pessoas, mas no momento mais preciso, e os amigos abandonam, os amigos não lhe cercam. Nós somos o único exército que quando cai um soldado, os demais passam por cima. Nem que ele seja um atirador de elite, nem que na reserva nós perdemos um atirador, nem que a arma fique parada, mas ninguém olha para aquele amigo que caiu, aquele amigo que recuou. E por que que ele parou? Eu venho te dizer nesta noite que aquele amigo que parou era um atirador de elite. Nós perdemos um combatente, nós perdemos um militar, nós perdemos uma força a mais, por sinal, uma grande força, mas nós somos este exército assim, que não reconhecemos muitas vezes, mas Paulo, todas as vezes que ele fala, ele diz: mas o Senhor nunca me deixou só. A certeza é que você não foi chamado apenas por uma instituição, você tem uma chamada divina. Foi os céus que te promoveu, foi os céus que te escolheu. Talvez você veio para esta EBO cansado e às vezes perguntando: será que eu fui a pessoa escolhida? Eu tenho uma notícia boa para te dizer: quem te escolheu foi o Todo-Poderoso. Ele te viu nos milharais, ele te viu por trás da multidão, mas ele te escolheu. Você não recebeu o ministério por acaso, foi o Senhor que te chamou para esta grande obra. A prova pode ser árdua, pode ser difícil, mas o Senhor é contigo nesta caminhada, e nós vamos chegar do outro lado cantando o hino da vitória. Paulo diz que a dor da perseguição, eu nunca entendi, e talvez vou terminar os meus dias sem entender por que que o obreiro é perseguido, por que que nós somos perseguidos por companheiros ministeriais, por que que se inveja a chamada, por que que se inveja quem prega, por que que se inveja quem canta, por que que se inveja cargo de presidente, de vice-presidente. Por que, irmãos? Aqui não tem concurso não, aqui é chamado. O Senhor disse que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Está faltando pregador, está faltando alguém para expulsar demônio, está faltando alguém para orar por uma lepra deste mundo, está faltando alguém para se colocar na brecha da ira de Deus, senão o mundo seria fulminado. Está faltando alguém, o Senhor diz, Ezequiel 22:30, que ele buscou por toda a terra, mas a ninguém achou. Está faltando. Deus conta com você. Aonde nós vamos entender perseguir por quê? Porque o outro prega mais, porque o outro tem um dinamismo melhor, porque a igreja que ele está prospera. Eu tenho uma coisa boa para dizer para os obreiros esta noite: aquele que tem chamada de Deus, pastor Nestor, que Deus escolheu. Vocês já brincaram, quando criança, já brincaram com gato? Gato, se você jogar por trás das costas, ele cai em pé. Se você rodar ele, ele cai em pé. Eu preguei na cidade de Timon, na reunião de obreiro, e disse: quem tem promessa de Deus e chamada de Deus é como o gato, pastor Carlos Alberto. De todo jeito que colocar, ele está em pé. Se joga para trás, ele fica em pé. Se joga do lado, ele fica em pé. Vou provar ele numa igreja pequena, a igreja vai crescer. Vou colocar ele no campo missionário, Deus vai salvar aquele bairro, aquela cidade, aquele povoado. Quem tem chamada de Deus paga preço
é privilegiado diante do Deus que o chamou, pois o Senhor não deixa só. Preço de uma chamada. Quem é chamado passa por perseguição. Quem é chamado passa por luta. Agora pergunte para Paulo no final do seu ministério, se valeu a pena sofrer tudo aquilo, se valeu a pena abrir mão de muitas coisas para servir a Deus. Primeiro é que o maior implantador de igreja, o maior missionário de todos os tempos, o homem que mais abriu trabalho, o homem que mais viajou no trabalho da evangelização, o homem que expandiu, que fez crescer a obra, que fez conhecido, que mais preparou o obreiro. Paulo não tem inveja de ninguém. Ele deixava a igreja nas mãos de um novo convertido, e algumas recomendações fazia por carta. Ele termina o seu ministério confrontando a teologia da prosperidade. Paulo termina o seu ministério pobre. Quando eu digo pobre, eu digo um homem que não tinha uma casa, que é uma coisa simples e talvez um sonho normal para todas as pessoas. Paulo termina o seu ministério sem uma chácara. Paulo não tem nem o terreno de uma casa. Para melhor dizer, Paulo não tem 2 mudas de roupa. O maior pregador de todos os tempos. Sim, Paulo diz: eu reputei tudo por Cristo. Eu abracei a causa. Mas diante de grandes homens que nortearam, que deixaram para nós históricos, de que alcançaram multidões com seus sermões, que escreveram muitos livros, que foram presidentes de trabalhos gigantescos, alguns deles no final do ministério terminaram negando a fé, outros se vendendo por pratos de lentilha. Paulo termina o seu ministério. Se pergunta para ele: o que é ministério para você, Paulo? Ele diz: ministério é uma coisa boa. Ministério é um combate, mas é um combate bom. O meu, por exemplo, foi um bom combate. Combati um bom combate. Já terminei a minha carreira. Tem pessoas mais jovens do que eu, tem pessoas mais influentes, mas eu consegui cruzar a linha de chegada. Eu combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei o que eu esperava. Eu guardei a fé, não negociei, não renunciei, não perdi a fé e nem troquei por prato de lentilha. Eu cheguei do outro lado, eu consegui chegar do outro lado cantando o hino da vitória. Paulo, mas o Senhor teve assistência de muitas pessoas para lhe auxiliar. Ele diz: irmãos, eu fui rejeitado em Jerusalém, fui esquecido em Tarso, fui apedrejado em Listra, fui açoitado e preso em Filipos. Os senhores lembram da história em Atos 16? Fui escorraçado de Tessalônica e Bereia, fui chamado de tagarela em Atenas, fui chamado de impostor em Corinto, fui atacado em Éfeso, fui preso em Jerusalém, fui acusado em Cesareia, fui vítima de naufrágio na viagem para Roma, fui picado por uma serpente. Eu, o único, o pregador do evangelho, o único que a serpente escolheu para picar, fui na ilha chamada Malta. Mas sabe, naquela embarcação ninguém morreu. O Senhor disse que ninguém ia perder a vida. Eu desmaiei fora da cidade, e quando eu acordei lá no lixão da cidade, eu disse: como é, Espírito Santo? E o Espírito Santo disse: volta e prega na mesma cidade. E eu obedeci, porque eu reputei tudo, toda perca. Eu não tenho nada nesta vida por preciosa. Precioso para mim é o ministério, é a chamada que recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Vai parar? Não, eu estou determinado. Nada, isso eu sei, isso é fato. Nada vai me separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu digo nada, eu estou dizendo que nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o inferno, nem os anjos, nem ao perigo, a nudez, a morte, a espada, a perseguição, a afronta, a calúnia, nada vai me separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu estou determinado, não que eu julgo que eu tenho alcançado, mas uma coisa é, isto faço,
que, esquecendo das coisas que atrás fica, eu avanço para aquelas que estão diante de mim e prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, da chamada que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Você foi chamado, mas receba isto como uma escolha do Deus Todo-Poderoso. Eu não posso demorar, irmãos, esta noite. Se o pastor Nestor fosse falar o preço da sua chamada, porque chamada é individual, a gente passava o resto da noite ouvindo os seus testemunhos. Eu digo pastor Nestor porque ele tem mais experiências de estrada do que nós. O preço de uma chamada. Mas eu tenho uma notícia boa para te dizer. Deus te escolheu, não é porque você é melhor do que os outros. Louve a Deus pela escolha. Por um minuto, lembre quem você era e quem você é. Lembre aonde você estava e onde Deus te colocou. Tem pessoas que dizem que olhar para o passado é sofrer duas vezes. É não, irmãos. O teu sofrimento foi até o dia que tu entregou a tua vida a Cristo. Quando você olha para o passado, você não sofre. Você olha e diz: onde eu estava e onde eu cheguei, as milhas que eu já caminhei, os degraus que eu já subi, e até aqui me ajudou o Senhor. Fique de pé comigo agora. Eu sinto o Espírito de Deus nesta reunião. O preço de uma chamada. Eu não sei o que você passou e enfrentou para estar aqui, diante de muitas circunstâncias. E sabe por que você não esqueceu do que você passou? Exatamente para você saber ajudar outros que estão caminhando nessa estrada. Eu lamento porque tem pessoas que esqueceram de uma forma tão rápida aquilo que passou. Mas no dia que você lembrar, você vai entender que quanto mais você se colocar como servo, ainda é melhor. Você lembra naquele tempo, quando se falava em obra missionária, você tinha vontade de sair pulando daí, correndo, vir aqui na frente, eu quero. Quando você escutava a mensagem missionária, quem vai, você levantava a mão e gritava: eu vou, eu estou aqui, eu quero ser gasto. Você dizia até como Moody: eu sou como uma vasilha furada, eu preciso estar debaixo desta torneira. Você dizia como Mateus Henry: Senhor, eu não suporto viver sem ver os frutos do meu trabalho. Você dizia como John Wesley: me dê 100 companheiros que não ame nada a não ser a Deus, que não tema nada a não ser o pecado. Com estes 100 homens eu vou abalar o mundo. Você lembra que o mundo era a sua plataforma? Deus confiou você, mas se não reconhecer, Deus vai te arrancar, Deus vai colocar outro em teu lugar. A obra dele não para. Aqui não tem negócio de mensalão. Pode aumentar a gasolina, baixar a gasolina, pode fazer o que quiser, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Aqui não é mantida, irmãos, por real, por dólar, não. É mantida pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Você convidou alguém para vir para esta reunião que não é crente? Talvez se você convidou, ele não pôde entrar aqui. Ele não entrou aqui. Talvez esteja me assistindo pelo telão. Mas esta oração que eu vou fazer e devolver ao pastor presidente, eu queria que você colocasse a mão no seu coração e louve a Deus pela chamada de Deus na tua vida. Por um minuto lembre que já houve momentos que você pensou em desistir, que você pensou em parar, que você disse: não dá mais. Lembra que chegou o momento de você dizer: eu preciso ir embora desta cidade, eu não aguento mais aqui. Mas foi o Senhor que te guardou, e até aqui você está de pé. Aleluia. Você vai voltar para aquela mesma cidade,
Urimicondurimicamanássia. Soberano Deus, eterno Senhor, eu sinto a tua graça nesta reunião. Aqui estão os companheiros de ministério, o pastor Nestor Mesquita, nosso presidente. Ó Deus, aqui está a mesa diretora, os superintendentes do nosso estado. Vem, Senhor, visitar o estado do Piauí outra vez. São mais de 30 cidades que têm menos de 3% de evangélico. Ainda precisamos fazer muito, Senhor. Ainda tem almas gritando, amargurada, precisando de uma palavra. E este homem de Deus que está naquela cidade é o atalaia de lá. Esta mulher de Deus que está naquela cidade é a atalaia naquela cidade, é a adjuntora, é a auxiliar na tua obra, é a missionária que o Senhor designou. Senhor, que esses dias nesta EBO, nesta AGE, que seja um marco nas nossas vidas, que haja uma renovação. Tem obreiros, Senhor, que nem línguas estranhas fala mais, não sente mais alegria, mas que esta noite no culto de abertura haja um renovo na vida do teu servo, haja uma ação divina sobre ele, que ele sinta a mesma força como foi chamado naquele dia. Sim, naquele dia mesmo que ele se levantou, que ele gritou, que ele chorou, que passava a semana jejuando, dizendo: Senhor, fala comigo, que esta noite haja um renovo na vida dele, na vida dela, da tua filha que está conosco esta noite. Ó Deus, renova os dias do pastor presidente, desta convenção, da mesa diretora. Espírito do Senhor, Urimicomandui-micomanácia, sinta a graça de Deus esta noite, sinta a presença do Espírito Santo. Se você quiser falar em línguas estranhas, a nossa Assembleia de Deus ainda é pentecostal, ainda dá liberdade, ainda exalta o Senhor. Então exalte Ele para a sua glória, para o seu louvor e para a sua adoração. Aleluia, glória a Jesus. Mas eu quero nesta oportunidade passar mais uma vez o microfone ao nosso presidente, e ele fará as considerações finais e fará aquilo que lhe aprouver. Eu louvo a Deus pelo que eu vi. Eu pensava que realizaria uma reunião especial com os pastores daqui dos Campos Novos e com outros obreiros, mas eu sinto a ausência de novos obreiros e não estou muito bem de saúde. Vou deixar para depois de amanhã. Aliás, para amanhã. Pode ser que amanhã eu tenha condição de fazer isso, que eu vou contar com a presença de todos. De todos. Eu quero contar com a presença de todos. Mas se eu quero dizer uma coisa aqui, fecha os olhos aí para escutar. Filha Serafim, fecha os olhos. Sem ser missa de corpo presente. Se a nossa EBO terminasse hoje, eu voltaria satisfeito pela mensagem que eu vi. Voltaria contente se terminasse agora, meu irmão. Eu voltaria contente pela mensagem que eu vi esta noite. Já ouviu o pastor Serafim pregar muitas vezes, mas hoje ele pregou exatamente uma mensagem para nós, para pastores. Foi Deus que usou. Ele deixou a igreja para lá. Ele pregou, foi para nós pastores. E quem não recebeu a mensagem agora, precisa se converter. Nós vamos orar por quem não recebeu a mensagem, viu? Eu estou sentindo a ausência de 9 dos nossos obreiros. Eu até pensava que tinha um outro que estava ausente, mas eu localizei ali, que é um novo pastor de lá das Aroeiras, no lugar do Vinute. Ele está ali, viu? Graças a Deus. Então, era só isso que eu queria dizer. Estou feliz com a abertura desse trabalho aqui hoje. Muito bem, queridos. Quero convidar a todos para nos colocar de pé. Quero pedir perdão aqui às cantoras que não cantaram hoje, mas louvaram ao Senhor. Crentes amanhã cantarão. Amanhã à noite, queridos, nós temos culto aqui.
e vai estar cantando, louvando ao Senhor, as nossas cantoras, nossos cantores. Aqui está o nosso cantor, mais uma vez, dizendo aos nossos queridos irmãos que o nosso prazer é tê-los conosco durante esses dias. Quero agradecer a nossa querida banda Melodia do Alto, pastor Pinto, que é o comandante dessa banda. Vão estar aqui também no encerramento, louvando ao Senhor. E eu creio que vai ter alguma coisa para vocês aí depois. Vocês acham que não vão embora antes de passar ali, viu? Eu quero pedir à equipe aqui do nosso refeitório para já cuidar dessa parte, a nossa banda. Também aqui nossa equipe de músicos que estão aqui nos dando apoio, todos vocês. Esse equipamento aqui, nossos queridos ali da loja Estúdio Center, que está nos dando total apoio. Eu quero convidar nesta oportunidade para orar, encerrando o trabalho, pastor Irã, vice-presidente. Muito bem, pastor Irã vai estar orando, encerrando, impetrando também as bênçãos no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus, nós te louvamos, Senhor, por este momento maravilhoso que podemos estar aqui na abertura da 62ª Escola Bíblica de Obreiros, quando, Senhor, estivemos adorando e bendizendo o Teu nome, ouvindo a Tua palavra, louvores especiais e apresentações, Senhor, que abrilhantaram este momento. Continua abençoando esta Escola Bíblica e esta, Senhor, AGE, que já foi declarada, Senhor, aberta. Nós te louvamos, ó Pai, pela equipe organizadora, desde já, pelo pastor Mazinho e todos, Senhor, os que estão lhe ladeando, e pedimos a Tua, Senhor, bênção sobre a Tua igreja, sobre os Teus obreiros, nestes 3 dias de Escola Bíblica, bem como de, Senhor, Assembleia Geral. Pedimos a Tua bênção sobre as Tuas servas que estarão reunidas, Senhor, no encontro da Madepi, e também, Senhor, te pedimos pelos jovens, filhos e netos de pastores que estarão reunidos também para adorar e bendizer o Teu nome. Que, Senhor, a Tua presença seja notória através, Senhor, da ministração da Tua palavra nesses dias, e que Teus servos, Senhor, possam retornar após, Senhor, estes dias, exaltando, bendizendo o Teu nome e sendo, Senhor, cada vez mais agradecidos a Ti pelo Teu favor para conosco. Nós te pedimos e agradecemos, ó Pai. Leva agora cada um em paz até os seus devidos lugares e que o Teu nome, Senhor, seja engrandecido. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus aqui presente. Amém. Saudemos-nos com a paz do Senhor. Está encerrado e até amanhã pela manhã. É uma satisfação participar nessa abertura da 72ª EBO, que agora é uma AGE, e aqui no campo Encontro das Águas. Queremos dizer que durante esses dias serão muito compensadores para os obreiros, tendo em vista os temas que foram tratados, abordando aí o preço da chamada, e cada preletor com o seu tema, e eu convido você para estar conosco, se fazer presente durante esses dias. Estamos aqui maravilhados pela organização, bem como todo o apoio. Quero aqui parabenizar o pastor Mazinho pela liderança desta obra tão extraordinária. Eu não tenho dúvida alguma que nós estamos aqui participando do início, a abertura foi extraordinária e promete muito esses dias que estaremos aqui aprendendo da palavra de Deus. Estamos felizes por participar deste culto de abertura. Queremos parabenizar o pastor Mazinho, pastor presidente aqui do campo do Pote Velho, também a igreja hospedeira, parabenizar o nosso presidente da convenção, o pastor Nestor Henrique Mesquita, a toda a mesa diretora, e dizer que estamos felizes. E para mim é uma alegria muito grande poder participar da 62ª EBO e da 29ª uma ADEPI. E creio que Deus há de abençoar poderosamente esses dias, usando os pregadores, usando todos aqueles que vão ministrar a palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. É um prazer muito grande estarmos nesta noite aqui,
finalizando o nosso trabalho de abertura de mais um encontro da EBO, bem como da UEMADEPI, trabalho relevante, de muita unção, com a presença de vários obreiros, tanto da capital como de todo o interior do estado, acompanhado de suas esposas. Foi uma verdadeira